Olá, seja bem-vindo às nossas conversas sobre análise de dados. Esse é o primeiro tópico que a gente vai começar a conversar a respeito dessas questões de dados. E a gente vai começar a gente pode chamar pelo pai do que a gente tem hoje como análise de dados moderna, moderna entre aspas, né? Então, a gente vai falar do Data Warehouse, que foi um dos precursores quando a gente está falando aí de utilizar dados para tomada de decisão. Foi a estrutura primária aí e principal durante muitos anos. Então, a gente vê aqui ó, que ele surgiu nos anos 80. Ele não surgiu especificamente com o Imel nem com o Kimball. Então ele teve o início ali mais ou menos em meados de 83, quando teve o início ali do conceito de sistemas de apoio à decisão. Em 1988, o pessoal da IBM publicou um artigo chamado Business Data Warehouse, onde aquelas ideias ali, aquele começo de explanação, de utilizar dados para suporte de decisão começou a dar uma amadurecida. E no final dos anos 80, assim com a popularização ali do sistema gerenciador de banco de dados, surgem ali os primeiros bancos de dados relacionais ali otimizado ali para fazer leituras analíticas. Então teve uma evolução ali dos sistemas relacionais que proporcionou utilizar o banco de dados não só para armazenar dados, armazenar e recuperar. Então começou-se a esboçar a ideia de utilizar aqueles dados lá para outras atividades. Aí a gente chega na década de 90, aí sim, o Bill Emmons e o Ralph Kimball tem uma definição mais precisa ali de Data Warehouse. Eles definem aquilo tudo como uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante no tempo e não volátil. Sistemas a gente vai tratar mais à frente. Isso em 92. Em 96, o Kimball propõe o Data Warehouse dimensional com um modelo de Buzz Architecture lá, como você faz para acessar informação, esse tipo de coisa. Acaba a década de 90, entra a década dos anos 2000, e aí começa a ter ali integração com RP, consolidação de ferramentas de análise ali, como ferramentas do SAP BW, Oracle BW, a questão da informática empresa de tecnologia. Começam a surgir ali os primeiros appliances de Data Warehouse, então tinha o Teradata, tinha o Netezza e por aí vai, outros que surgiram. Começa também o crescimento das ferramentas ali de BI, ferramentas mais aplicáveis ali para o nosso uso ali. Então começa a surgir ali o Cognos, o MicroStrategy, então que possibilitava uma maior facilidade assim para a gente conseguir analisar os dados, que antes era mais difícil. Tinha a questão lá dos cubos, tudo, mas era difícil, não era algo factível assim para a gente começar a trabalhar. E aí, na década de 2010, cara, aí começa realmente ali a virada de chave, porque ali é quando explode a questão do volume de dados. Então foi necessário pensar em estruturas mais robustas ali para poder manipular e analisar a quantidade de dados cada vez maiores. Então foi ali que começou a ter esboço do Hadoop, começou-se a falar em NoSQL, que eram alternativas para conseguir ler uma quantidade absurda de dados. Aí começa a surgir também as primeiras, eu estou falando na década, viu pessoal? Então começa a surgir nessa década aí também as primeiras versões ali dos DWs em nuvem. Então começou o Amazon Redshift, que é de 2012, que é ali uma implementação baseada em Postgre, mais voltada para questões de análise. Começou o BigQuery também, da Google. O Snowflake, outra ferramenta interessante. A gente vai falar um pouco sobre isso tudo. A questão do ETL também tem uma evolução, então com ferramentas de nuvem. Em 2010, na década de 2010, já existem os primeiros esboços, as primeiras palavras, os primeiros comentários a respeito de utilização de data lakes como complemento do BI. E aí a gente chega na década de 2020, na década de 20 agora,
que é a consolidação dos data warehouses modernos, ali, o Modern Data Warehouse. Que aí a gente já está começando a falar de arquiteturas como Lakehouse e Data Mesh, que começa a ganhar força. A gente começa a falar de integração total de serviços de nuvem, então tem o Synapse, tem o Databricks. A gente começa, importante também, a gente começa a falar de separação entre camada de armazenamento e camada de computação. Começa a falar sobre implementação de DataOps, CI/CD, observabilidade de dados. E, para mim, opinião minha, uma grande virada de chave assim, que aconteceu foi em 2015 ou para 2016, quando a Microsoft compra lá um softwarezinho pequenininho que ninguém sabia que existia, chamado DataZen. Aí de repente ela pega lá, compra, mexe e cria o Power BI, originado ali nesse pequeno DataZen ali. Então, baseado naquele motor, ela cria o BI. Então, o que a Microsoft faz de melhor, né, ela populariza o conceito. Então, aquilo que estava voltado para grandes organizações, tem uma questão de estrutura. Então, quando ela lança o Power BI, ela populariza a coisa de determinada forma, que ela fala assim, ó, agora qualquer um pode fazer análise de dados. Então, a partir daí, a gente começa a falar de BI como... É interessante que a partir dessa época todo mundo começou a falar de BI, sem às vezes saber necessariamente o que é, mas todo mundo começou a falar de BI. Então, vamos seguir aqui na nossa apresentação para falar um pouquinho mais sobre o Data Warehouse clássico, esse que começou ali nos anos 80, que atravessou 90, que entrou na década de 2000 e que, apesar de ser tratado como uma coisa obsoleta, na verdade não é. Ele é a estrutura, como a gente vai ver isso, ela é a estrutura tanto da forma como a gente iniciou ali os primeiros desenhos ali de armazenamento. Essa estrutura ainda persiste. Às vezes não com a mesma tecnologia, mas a ideia sobrevive. Então a gente já falou aqui do histórico. Então tem aqui o objetivo, para que é a ideia principal, para que ele foi criado. Então foi permitir análises complexas, que a partir do momento que a gente tem um player, um papel destinado exclusivamente para tratar com análise de dados, a gente começa a ter a possibilidade de fazer análises mais complexas dos dados, né? Visão histórica, então ele consegue guardar tudo que a gente tem ali do tempo de vida de uma organização, por exemplo, e a gente consegue encontrar insights ali de informações dessa organização aí. Então, uma característica importante, que é a integração de dados, que ele permite receber dados de diversos sistemas operacionais. Quando eu digo operacionais, eu estou falando de sistemas de operação do dia a dia, não estou falando do software de sistema operacional. Então, tem um sistema operacional de contabilidade, sistema operacional de marketing, de vendas. Então, ele integra todos esses dados desses sistemas operacionais, que em tese não conversam entre si. Ele agrega tudo, encontra relação e mostra insights para a gente. Então vamos passar aqui. Então, nós já falamos da timeline aqui, nos anos 80, os anos 90, a gente já fez um intuito, então vou pular esse slide. Aqui a gente começa a falar mais de parte de estrutural, que a gente está falando das abordagens do Kimball e as abordagens do Imon. O Imon aqui é tratado como o verdadeiro pai aí dos data warehouses. O Kimball vem na esteira do Imon, que ele propõe uma nova ideia de como a gente poderia construir isso de maneira mais aplicável, com um retorno mais rápido. Na visão do Imon, que é considerado o pai, primeiro a gente constrói o data warehouse, ou seja, a gente integra todos os dados de sistemas aqui operacionais. Então a gente tem o sistema de vendas, compras, folha de pagamento, marketing. Então a ideia do Kimball era, primeiro a gente
integra tudo dentro do lugar, acha as correlações e depois que está tudo integrado aqui em cima, ó, nessa primeira parte aqui, a gente começa a criar os datamarts. O conceito de datamart é um pequeno data warehouse que ele é orientado para negócio. Então, por exemplo, existe o datamart aqui somente com as informações de contabilidade, por exemplo. Então, essa é a ideia do datamart. Então, na ideia do Imon, então a gente vem e faz um top-down, ou seja, a gente constrói de cima para baixo. O problema dessa abordagem é que ela era muito demorada, porque você tem que integrar tudo aqui primeiro para depois disponibilizar esses dados. A questão quanto mais tempo levava para disponibilizar os dados para análise, mais difícil ficava de justificar os valores aí do projeto em si. Pensando nisso, o Kimball propôs algo diferente, Ralph Kimball. Ele falou assim, olha, a gente pode fazer diferente. A gente pode começar construindo os data warehouses, aliás, começar construindo os datamarts, por exemplo, sistema de folha de pagamento aqui. A gente constrói primeiro os datamarts. Aqui, por exemplo, a gente pode mencionar um outro sistema de marketing, por exemplo. Então a gente constrói pequenos datamarts e depois que a gente construir os datamarts, a gente constrói o data warehouse. A gente junta tudo que a gente construiu e constrói o data warehouse. Ponto positivo era que essa abordagem, a gente conseguia entregar, fazer entregas mais rápidas, então a gente conseguia disponibilizar os dados mais rápidos para análise, só que ela tinha uma desvantagem grande em relação à abordagem do Imon, que é os dados eram mais difíceis de ser integrados, porque a gente tentava construir um motor pegando as pecinhas e construindo, sem uma estruturação fixa ali de cima, né, já bem definida. Ao contrário do Imon, ele dizia, não, vamos construir o todo primeiro, integra tudo lá e depois a gente constrói o resto. Então são duas abordagens que existem até hoje sobre como construir. A abordagem do Kimball, como era de se esperar, não é melhor nem pior, mas ela acabou se sobressaindo por essa questão da velocidade de entrega. Mas a questão do Imon se mantém firme porque toda a questão de integração passa pelaquilo que o Imon pensou lá no meio dos anos 80. Então vamos passar aqui. Então vamos lá, as características principais aí do Data Warehouse. Uma, orientado por assunto. Então, quando eu crio a estrutura para poder analisar dados, eu defino o que eu quero analisar. Por exemplo, eu monto um Data Warehouse orientado a responder questões relacionadas a clientes. Então, a minha estrutura de montagem tem como ideia principal responder dados de clientes. Todo o resto eu esqueço. Eu crio lá um pedaço da Data Warehouse orientado para responder questões sobre questões financeiras. Aquele pedaço do Data Warehouse ele é exclusivo para entender e analisar questões financeiras. Os próximos tópicos aí eu vou entrar no banco de dados e mostrar o que a gente quer dizer com OS. Ele é orientado para esse tipo de coisa. Ele não é volátil, então os dados históricos, aquilo que aconteceu a gente não pode mudar, a gente não muda o passado. Então aquilo que aconteceu é mantido sem alteração. É integrado, o principal é integrado, então ele combina fontes de dados heterogêneas, então pega fontes de dados diferentes e combina elas para propiciar um formato consistente para análise. E ele é variável no tempo. Isso daqui, pessoal, a questão de variável no tempo, ela causa confusão com essa aqui de não volátil. Quando a gente quer dizer que ele é variável no tempo, quer dizer que ele mantém as alterações que foram efetuadas durante todo o histórico daquela informação. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tinha como sede a cidade de Porto Alegre. Depois de um tempo, a empresa resolveu trocar de sede e a sede dessa empresa é São Paulo. Qual o registro eu mantenho? O atual, que ela com a sede em São Paulo, ou o anterior, que era com a sede em Porto Alegre, eu mantenho os dois? Na verdade, eu mantenho os dois, porque ela já esteve em Porto Alegre. Então, aquilo foi um fato histórico, ela esteve lá. Então, eu mantenho os dois registros. Então, a gente não pode confundir dados históricos preservados ou com manter o histórico completo das alterações. Que a gente pode gerar uma ambiguidade aqui, né? Pô, você falou que aqui em cima não podia ser alterado e que a gente está falando de controle de alterações? Como assim? Então, na verdade, essa é a questão. Então, aqui a gente tem uma estrutura de como funciona um Data Warehouse clássico. Eu vou
mostrar aqui como que a gente pode entender ele, como ele funciona. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar como exemplo um, mas aqui a gente tem o CRM, por exemplo. É um sistema que funciona como um data source. Então, esses caras aqui são sistemas operacionais que a gente mencionou, são sistemas operacionais. Então a gente tem aqui, depois que vem o dado vem aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui que fica mais fácil. Então, o dado sai aqui do CRM e vem aqui para a camada de ETL. Aqui funciona a extração, a transformação e posteriormente a carga dos dados. Então aquele dado vem aqui, às vezes pode vir um dado aqui do SCM também, vem caminha para aqui. Se tiver alguma relação entre esses dados, eles são combinados aqui na camada de transformação. Aqui são limpas as impurezas, são tratados os outliers, para depois ele pegar e vir para cá, para a primeira camada aqui de armazenamento. Isso daqui pode existir na arquitetura, como também não pode existir. O dado pode vir direto para cá. Então o que acontece? Depois que o dado vem para cá, ele vai para o Data Warehouse. Olha lá, essa aqui é a estrutura pensada pelo Imon. Então ele vai para o Data Warehouse e depois que ele está do Data Warehouse aqui, ó, ele é levado aqui para os data marts, separado aqui por questão de negócio. Então veja só, se a gente fosse resumir, a gente tem os dados separados, a gente agrupa ele, encontra correlações, armazena essas correlações e informações relacionadas a todos os insights de negócio, e depois a gente separa aquilo que a gente conseguiu agrupar para cada item específico. Então a gente tem uma separação, agrupa, trabalha, trata e separa de novo para a camada de consumo. E aqui a gente tem as ferramentas de consumo de dados. Então entra aqui a questão de analytics, que entra as ferramentas. Por exemplo, Power BI entra aqui. Entra aqui para geração de diretórios. Então, e aqui é a camada de quem está fazendo a busca da informação. Então, só essa aqui é a arquitetura tradicional aí de um Data Warehouse clássico. Vocês vão ver que na questão de Data Warehouse híbrido não mudou muito do que a gente tem aqui. Então aqui a gente está esmiuçando o processo de ETL, que esse processo de ETL, ele utiliza mais ou menos, em estudos, 80% aí do tempo todo do processo de criação do Data Warehouse. Porque é uma camada, não é estruturante, é uma camada operacional assim, muito sensível. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as fontes de dados, sistemas operacionais e outros formatos de arquivo. Ele vai para o primeiro processo, que é extrair esse dado daqui. Então, na verdade, a ferramenta vem e busca esse dado aqui e traz de volta. Transforma, que tem toda a questão de limpeza, exclusão de anomalias, todas essas questões. Tem a camada de carga aqui, quando ele carrega a informação para o Data Warehouse. Aqui eu não estou especificando se tem a ODS, se tem área de stage, não estou especificando nada disso. E serve as ferramentas mais abaixo. Esse processo aqui talvez seja o mais difícil assim, na hora de operação do Data Warehouse. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma explanação das camadas do Data Warehouse, né? Então aqui a gente está falando da área de staging, que funciona como uma ODS, aquela primeira questão que a gente tinha naquele primeiro desenho de arquitetura. O Data Warehouse, de baixo para cima aqui, né? O Data Warehouse, aí a gente tem o Data Mart e tem a camada de apresentação. Então essa é a pirâmide aqui de adoção das tecnologias de BI. Aqui tem um exemplo do que pode ser feito. Aqui é o resultado final, que é o resultado final do que pode ser feito com a ferramenta. Então a gente, por exemplo, tem aqui ó, uma agregação. Então todas as vendas, por exemplo, que a gente tinha, a gente agrupou pela região sudeste. Então a gente tem as vendas aqui relacionadas ao Q1, primeiro semestre, relacionado ao Q2, ao segundo semestre, e tem aqui um cálculo que é feito baseado nessas duas medidas aqui, que é a variação percentual, né? Então, com essa análise é muito simples, mas com a questão da preparação do ambiente, da estruturação das camadas ali, a gente consegue pegar essa informação de uma maneira mais simplória, mais trivial. Embora a gente tenha que falar também que é possível tirar essa informação dos sistemas transacionais, operacionais. Sim, é possível, só que eles não são preparados para isso. Eu posso pegar um carro aí e começar a carregar tijolo?
até coloco tijolo em cima do capô lá, o carro vai andar, mas ele não é para aquilo, entendeu? Então aqui ele permite integração de múltiplos canais, análise histórica de tendência, facilita a segmentação aqui, no caso, por região, produto, cliente, então, e facilita todas essas questões de análise. Então que a gente tem a tendência futura, que a gente vai falar mais à frente, questão dos data warehouse na nuvem, tem o Snowflake, processamento em tempo real, integração com data lakes, mas fique tranquilo que isso tudo aqui a gente vai ler, vai ver, vai passar por isso. E automação com as ferramentas de inteligência artificial. Então esse foi a primeira entrada aí que a gente está falando um pouquinho sobre o BI clássico. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho de modelagem dimensional, que é o que suporta a questão de toda a análise, para a gente conseguir seguir nos nossos tópicos. Então, agradeço a atenção de todos. Até mais.